Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus. Esta é a sua jornada bíblica IBPP 2024. Chegamos à nossa leitura 42 e esse é um momento de virada, porque estamos iniciando uma nova sessão literária das Escrituras, os livros históricos do Antigo Testamento, começando com o precioso livro de Josué, que de tão importante, alguns estudiosos o incluem num hexateuco e não um pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. Alguns estudiosos acrescentam Josué aos 5 livros, dada a importância que ele tem como base para toda a história e para toda a espiritualidade de Israel, o povo escolhido de Deus. Essa é a sua jornada, 250 dias, lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras. Hoje, com Josué, capítulo 1. Conquista é o tema da nossa leitura de hoje. Acompanhe então aí na sua Bíblia, lembrando sempre que a gente usa aqui a Nova Versão Internacional, que é a versão adotada pela Bíblia de Estudo Facilitado, publicada pela editora Mundo Cristão e editada pelos jornalistas estadunidenses Philip Yancey e Tim Stafford. E nós, cujo guia de viagem, nós estamos aqui tendo oportunidade de explorar junto com eles e dar também aqui a nossa visão acerca dele. Vamos então à leitura de hoje, Josué capítulo 1. Palavra do Senhor a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, Josué, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, Josué, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Stafford e Yancey destacam o versículo 8 com uma notinha de estudo chamada O Segredo do Sucesso. 3 vezes neste breve discurso, Deus ordena Josué a ser forte e corajoso. Josué deve ter estremecido ante a perspectiva de substituir um grande homem como Moisés. Mas Deus lhe prometeu os recursos necessários,
a própria presença de Deus, versículo 5, e o livro da lei, ao qual Josué deveria obedecer todos os dias. Os preparativos para a conquista da terra. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, que tinha ficado do lado leste do Jordão, os irmãos se lembram, desde o capítulo 32 de Números, a estes Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Nada mais justo, né, meus irmãos? Afinal de contas, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés só obtiveram aquelas terras porque todo o exército de Israel os ajudou a derrotar Sion e Og, os reis amorreus. Então agora eles farão o mesmo, né, ajudando seus irmãos a conquistarem o lado oeste do Rio Jordão. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte, Josué, e corajoso. Amém? Bom, vamos à nossa reflexão de hoje, que Yancey e Stafford intitularam assim: a diferença que 40 anos fazem. O povo enfrentou as adversidades com esperança renovada. Depois de passarem, né, irmãos, alguns meses, né, algumas semanas talvez, sendo instruídos por Moisés, os 3 sermões que ele pregou lhes animou, né? Lhes colocou no devido lugar de nova geração, aqueles que teriam agora condições de realizar o grande sonho da terra prometida. Então eles estão com o espírito renovado, né? E Josué, ungido por Moisés, tem sobre si o Espírito Santo, o mesmo que guiou Moisés, agora o guia também. É um novo tempo. Eles destacam aqui, Yancey e Stafford, o versículo 9, muito conhecido, né? Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse é um dos versículos mais citados da Bíblia, né, irmãos? Com certeza. Aparentemente, não houve grandes mudanças em 40 anos. O bando de refugiados amontoado à margem do Rio Jordão se assemelhava a certa multidão de 4 décadas antes. Eles haviam entrado em pânico uma vez. Será que agora entrariam em pânico de novo? Os israelitas ainda enfrentavam adversidades gigantescas. Eles não contavam com carruagens e nem mesmo cavalos. Possuíam apenas armas primitivas, um líder inexperiente e ordens divinas há muito adiadas por causa da rebeldia da outra geração, né, irmãos? Novo espírito, novo líder. Em certo sentido, porém, tudo havia mudado. Os israelitas mais velhos, de mentalidade medrosa e servil, morreram no deserto. Todos da antiga geração, exceto Josué e Calebe,
dois guerreiros lendários. A nova geração decidira confiar em Deus, independentemente do que acontecesse. Em gritante contraste com os espiões de Números 13, 31 a 33, os batedores de Josué, que serão assunto da nossa leitura de amanhã, Josué capítulo 2, eles trouxeram o seguinte informe, capítulo 2, versículo 24. Sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. O livro não contém uma palavra de rebelião contra o líder, tampouco de murmuração contra Deus. É um livro de boas novas. Um alívio bem-vindo após o tom desanimador de Números e do fatalismo de Deuteronômio. Que diferença os 40 anos fizeram. A disciplina do Senhor, irmãos, ela dói, ela faz sofrer, mas cura, transforma. Deus não dá ponto sem nó. No papel de recém-nomeado líder de Israel, Josué assumiu duas tarefas principais. Primeiro, ele dirigiria uma campanha militar para tomar posse da terra que Deus havia prometido. Depois, dividiria a terra conquistada entre as tribos, aprendendo a seguir instruções. Uma vez dentro de Canaã, os israelitas seguiram as instruções de Deus com precisão, mesmo quando isso exigia muito de sua fé. Os habitantes de Jericó haviam se fechado atrás de muros de pedra, aguardando o massacre dos temidos israelitas. Mas como os israelitas passaram sua primeira semana em Canaã? Eles construíram um monumento de pedra para Deus, fizeram rituais de circuncisão e realizaram a celebração da Páscoa. Nunca um exército conquistador havia se comportado desse modo. As histórias no livro de Josué parecem escolhidas a dedo para não deixar dúvidas de que Deus estava realmente no controle. Abrangendo um período de aproximadamente 7 anos, os 24 capítulos de Josué resumem em poucas frases extensas campanhas militares, como a gente pode ver nos capítulos 10 e 11. Fatos importantes, porém, como a queda de Jericó, ganham cobertura detalhada, enfatizando que os israelitas tinham sucesso quando confiavam em Deus e não no poderio militar. As poucas histórias negativas do livro, como a batalha de Ai e a astúcia dos gibeonitas, mostram o que acontecia quando os israelitas não buscavam a vontade divina ou relaxavam, nessa busca. Livro de esperança. Os relatos bíblicos nunca são meramente históricos. Pelo contrário, a Bíblia apresenta lições práticas e espirituais. Felizmente, as lições de Josué são, na maioria, positivas. Guiada por Deus, a nação de Israel encontra sucesso sem precedentes. De fato, o livro conclui que, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Capítulo 21, versículo 45. O livro traz uma brisa fresca de esperança. Escritores de hinos e cânticos muitas vezes recorrem a Josué para resgatar o espírito de sucesso que tomou conta do povo de Deus naqueles primeiros anos na Nova Terra. Sim, é possível. As pessoas podem seguir a Deus. Josué mostra como. Como ler o livro de Josué? Algumas frases nos 2 primeiros parágrafos do livro dão o tom do que vem a seguir. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei, Deus promete. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Na maioria das vezes, os israelitas são exemplos do que não fazer. Até o momento, exemplos negativos marcaram os livros de Êxodo, Números e Deuteronômio. E os livros históricos seguintes descreverão novos fracassos em detalhes escabrosos. Mas o Antigo Testamento contém alguns pontos luminosos de esperança.
sendo o livro de Josué um desses pontos luminosos mais reluzentes. O caráter de boas novas de Josué faz algumas pessoas o compararem aos livros de Efésios e Filipenses no Novo Testamento, que compartilham seu tom de sucesso e triunfo. Se desejar, você pode ler algum desses livros do Novo Testamento juntamente com Josué. É uma dica que fica aí para os irmãos, tá? Ações de batalha em ritmo acelerado aparecem nos capítulos 1 a 11, o livro de guerra. Os últimos 12 capítulos de Josué, ou 13 capítulos, o livro da distribuição, trata principalmente do loteamento da terra, a nova terra, a divisão pelas tribos. É possível ler as campanhas militares de Josué de modo casual, mas a apreciação será maior caso o leitor estude acompanhado de um mapa ou um atlas bíblico. Josué é um livro bastante geográfico. Nomes de lugares aparecem em todos os capítulos, descrevendo o progresso militar e também a divisão da terra entre as tribos de Israel. Durante a leitura, mantenha dois temas principais em mente: a liderança de Josué e o envolvimento direto de Deus na história. Estude o exemplo de Josué como líder. Quais foram as razões por trás de seus poucos fracassos, como aqueles registrados nos capítulos 7 e 9? Recorra às passagens contextuais sobre a vida de Josué em Êxodo, capítulo 17, capítulo 24, capítulo 32, capítulo 33, e em Números, capítulos 11, 13 e 26. Que lição Josué aprendeu em cada um desses momentos-chave de sua trajetória? Pontos altos em Josué. Os seguintes capítulos de Josué são dignos de nota e estão incluídos no guia de viagem e fazem parte aqui, tá, irmãos, da nossa jornada bíblica. Nos próximos dias a gente vai ler. O capítulo 2, Raabe e os espiões, tema da nossa leitura de amanhã, né? Novos espiões, novo espírito. Depois vem o capítulo 6, famoso, a história de Jericó, na qual os israelitas praticam táticas militares nada ortodoxas, mas aprendem a confiar em Deus. Táticas estranhas será o tema da nossa leitura desse dia, de Josué 6. O outro capítulo é Josué 7. O sucesso em Jericó precede de imediato um grande fracasso em Ai. Virada militar é o tema da nossa leitura desse dia. E por fim, o capítulo 24, o último capítulo de Josué. O inspirador discurso de despedida de Josué à nação, que ele liderou com tanta competência. O tema da leitura em casa, enfim, né, será o tema da leitura nesse dia. Raabe e Josué são os dois grandes personagens que se destacam nesse livro e que merecem nossa atenção. Raabe acabou se casando posteriormente com Salmão, um guerreiro da tribo de Judá, um príncipe da tribo de Judá. E ela, então, vai ser ancestral do rei Davi, porque através do casamento dela com Salmão nasce Boaz, que vai se casar com a moabita Ruth, que será a bisavó do rei Davi, e por consequência todos esses nomes que falei serão ancestrais do nosso Messias e Salvador, Jesus Cristo. Então, irmãos, estamos diante de uma história realmente fantástica. Josué era da tribo de Efraim, tá? Ele era descendente de José, né? José do Egito, cuja história nos inspirou, né? Quando a gente leu aqui, foi um ponto alto aqui da nossa jornada. Vamos orar então ao Senhor? Deus bendito, nossa oração hoje ao Senhor é como o nosso general, o nosso comandante que tu és, nosso líder. Ah, Senhor, há tantas conquistas que precisamos empreender. Há tanta coisa para conquistar, tanta coisa pelo que batalhar, meu Deus. E nossas forças por si sós não são suficientes. Carecemos inteiramente do Senhor. Como o Senhor foi com Moisés, foi com Josué, seja conosco também. Vá à nossa frente.
Dá-nos a estratégia certa. Faz-nos, ó Deus, estar firmados em tuas promessas, porque elas não falham. Porque temos certeza, Pai, que dessa forma conseguiremos conquistar tudo o que necessitamos, tudo que é da tua vontade e, por fim, o mais importante de tudo, chegarmos à nossa Canaã celestial. Vá adiante de nós, Senhor. Tu és nosso general. Nós batemos continência para o Senhor e queremos seguir, queremos marchar triunfantes em cima das tuas pegadas, das tuas pisadas. Seja bendito o teu nome, Senhor. Indo na tua direção, não temos dúvida nenhuma que estamos na direção da vitória. Louvado seja o Senhor, desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Deus abençoe sua vida. Até a nossa leitura de amanhã, quando vamos estudar sobre os espiões que foram a Jericó como batedores de Josué para espionar a primeira cidade da nova terra a ser conquistada, a grande Jericó com a sua inexpugnável muralha. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Deus abençoe você e sua família.